Olá pessoal, aqui é Felipe Fonseca e neste vídeo eu queria falar um pouco sobre transposição de instrumentos. Eu mostrei como que a gente pode transpor os instrumentos no MuseScore em um vídeo anterior, e neste vídeo eu queria falar um pouco mais sobre a questão da teoria, né? Como é que a gente pode pensar para achar, encontrar a transposição de algum instrumento. Eu vou falar aqui a maneira que eu penso, tá? Pode ser que existam outras maneiras de pensar, mas no final das contas o resultado é o mesmo. Então, estou dando aqui um exemplo, o começo da Nona Sinfonia de Beethoven, né, a Ode à Alegria, a melodia está aqui escrita na flauta. E aí eu coloquei três instrumentos, os mais comuns, que têm transposição, né? Então, um clarinete que está em si bemol, um saxofone que está em mi bemol e uma trompa que está em fá, ok? E aí existe a maneira mais preguiçosa, digamos assim, de você encontrar a transposição e escrever, né, a transposição da maneira correta, que é usando a própria funcionalidade do programa. Que funcionalidade é essa? Primeiro, você pode escrever aqui um instrumento em dó mesmo e fazer o seguinte: copiar aqui e vou dar um Ctrl V para colar. Agora, ó, o instrumento já está transposto. Repare que na flauta está um Mi, mas no clarinete está um Fá sustenido. Tá? O programa já fez isso para a gente, ele já colocou na transposição correta. Outra maneira de fazer é o seguinte: vamos supor que na verdade eu não tenho ainda escrito, mas eu vou escrever e a melodia que eu vou escrever ela está em dó, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui em formatar estilo e na primeira opção partitura eu posso selecionar mostrar em tom de concerto. Tom OK. Repare que a armadura agora está igual para todo mundo, ou seja, todos estão no mesmo tom. E aí eu posso simplesmente escrever, né? Vou descer aqui uma oitava. Eu escrevi as notas, né? São as mesmas notas que estão lá na flauta. E aí agora eu posso voltar, estilo, tira essa opção e de novo tá aqui, ó, começando com o Fá sustenido, né? Então, novamente, o próprio programa fez isso pra gente. Mas a minha ideia aqui é que não apenas a gente use o recurso do programa, mas que a gente entenda por que que é um Fá sustenido e não uma outra nota no clarinete, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu penso é o seguinte: quando um instrumento transpositor toca a nota Dó, ela vai soar a transposição dele. Por exemplo, se uma flauta transversal, que é em Dó, tocar a nota Dó, que nem essa aqui, por exemplo, ela vai estar soando a nota Dó, né? Verdadeiramente a nota Dó. Se um clarinete em Si bemol tocar uma nota Dó, deixa eu até escrever aqui uma nota Dó, a Dó natural, tá? Então, se o clarinete em Si bemol tocar uma nota Dó natural, na verdade, ele vai estar soando Si bemol, que é a transposição dele. Deu para entender? Então, o clarinete está lá tocando Dó e nosso ouvido vai estar chegando um Si bemol, beleza? Mesma coisa nos outros instrumentos. Então, então um Dó natural aqui, toca Dó. No saxofone, então, pensa aí, se ele toca um Dó, ele vai soar um Mi bemol, ok? E trompa, se ela toca um Dó, por um Dó aqui embaixo, se ela toca um Dó, ela vai estar soando Fá natural. Beleza? Deu para entender? No momento aqui, a gente não está pensando se é um Fá de cima, se é o Fá de baixo. Agora não importa muito. O que importa é entender o intervalo, tá? Então eu estou pensando tudo para notas mais próximas aqui. Então, novamente, clarinete toca Dó, Sol, Si bemol. Saxofone toca Dó, Sol, Mi bemol. Trompa toca Dó, Sol, Fá. Beleza? Aí, o que acontece agora? Agora eu quero pensar o seguinte: se eu quero ouvir o dó, eu não quero que ele toque o dó, eu quero ouvir o dó, eu quero que o dó seja o som real. Para isso, eu tenho que inverter a transposição para achar a nota que o instrumento precisa tocar. Por exemplo, eu quero, eu vou por agora aqui, ó, a nota que eu quero ouvir, tá? Então eu quero ouvir o dó, beleza? Isso é o que eu quero ouvir. Para eu ouvir o dó, o instrumento ele precisa tocar a inversão oposta. Então, do dó para o si bemol, eu tenho uma segunda maior descendente, certo?
Então, para eu ouvir o Dó agora no clarinete, eu preciso transpor esse Dó aqui uma segunda maior ascendente. Então, essa segunda maior ascendente nada mais é do que um Ré, ok? Então, muito bem. Clarinete tocando o Ré, eu estou ouvindo um Dó natural, beleza? E aí, esse mesmo princípio funciona para a gente encontrar a tonalidade que o instrumento precisa tocar. Então, repare o seguinte, ó. A flauta está em Dó, nenhum acidente. E como eu acabei de falar, se eu quero ouvir o clarinete em Dó, eu tenho que transpor ele para Ré. E aí a armadura de clave já está aqui para a gente em Ré, certo? Fá sustenido e Dó sustenido. E aí, mesma lógica, então, aqui, ó, para o saxofone alto, eu quero um Dó natural, e mesma coisa para a trompa, quero um Dó natural. Para ele soar um Dó natural, eu tenho que fazer a transposição inversa. Então, do Dó para o Mi bemol é uma terça menor acima. Então, eu tenho que achar a terça menor abaixo, que é um Lá, ok? E aqui? Aqui eu tenho uma quarta maior, uma quarta justa acima. Então, para eu achar o tom da trompa em Fá, eu tenho que tocar uma quarta justa abaixo. Então, ó, Lá, armadura Lá maior. Sol, armadura de Sol maior. Ok? É bem simples dessa maneira, tá bom? Aí, agora, o que que eu faço? Vou apagar tudo aqui, ó. Eu já entendi como funciona, então eu tenho que pensar no intervalo inverso do que ele soa quando ele toca Dó. Então, o clarinete tocando Dó natural, tá soando Si bemol. Para eu ouvir o Dó, eu tenho que colocar uma segunda maior acima. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu quero agora escrever a parte do clarinete. E eu sei que eu tenho que escrever uma segunda maior acima. Qual que é a segunda acima de Mi? É um Fá. Então, a armadura já tem Fá sustenido. Então, no programa, eu simplesmente coloco um Fá. Ok? Então, esse Fá sustenido é equivalente ao Mi natural. E aí, para eu escrever, eu só sigo, né, os intervalos aqui. Então, Fá, Fá, aí subiu uma segunda, Sol, subiu outra segunda, e vou indo, ok? Mesma coisa no saxofone. Quero ouvir um Mi, então tem que ser uma terça menor abaixo, que é um Dó sustenido. Então, vamos lá, Dó sustenido, né? E a trompa tem que ser uma quarta abaixo, o Mi tem que soar um Si. Por esse Si aqui em cima. E aí, se eu vim aqui agora na formatar estilo e colocar o tom de concerto, repara que todos estão na mesma nota, tá bom? Aí tem mais alguns detalhes, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos supor que esse Fá, esse Fá aqui, seja sustenido, ok? Como é que eu vou pensar para transpor esse Fá? Eu posso pensar no intervalo, mas se eu já tenho aqui a sequência, eu posso pensar de uma forma um pouco mais simples. Se essa nota subiu meio tom, eu tenho que pegar essa nota e subir meio tom. Então, basicamente, esse Sol, que é natural, vai ficar sustenido. E aí, coincidentemente, todos esses casos são sustenidos também. Por que eu falo coincidentemente? Porque nem sempre vão ser. Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Vamos pensar que, imaginar, né, que o segundo Mi é um Mi bemol, tá? O que que aconteceu com esse Mi? Eu desci meio tom ele. Então, quando eu vim aqui para a segunda nota do clarinete, por exemplo, eu tenho que pensar o quê? Descer meio tom. Se é sustenido, eu desço meio tom, transformo ele em natural, certo? Mesma coisa para o clarinete, para o saxofone. Dó sustenido, meio tom abaixo, Dó natural. Trompa, já é diferente, ó. Si, meio tom abaixo é o quê? Bemol. Então, repara que a flauta e a trompa ficaram com bemol, mas o clarinete e o saxofone ficaram com natural. Então, isso é importante ter em mente na hora de pensar nos acidentes, tá bom? E da mesma maneira, se você pensar no intervalo, ele é o mesmo intervalo que a gente falou. Então, uma segunda maior acima de Mi bemol é Fá natural. Terça menor abaixo de Mi bemol, Dó natural. Quarta justa abaixo de Mi bemol, Si bemol. Ok? É, e aí entram alguns, não problemas, né, mas algumas questões que podem aparecer.
que, por exemplo, alguns instrumentos aqui, o clarinete, o saxofone mi bemol, por exemplo, algumas vezes eles serão, sei lá, por exemplo, enquanto que na flauta é só um bemol, para eles vai ser dobrado o bemol. E nesses momentos é que as pessoas às vezes fazem algumas mudanças um pouco drásticas, na minha opinião, né, que faz com que a tonalidade meio que se perca. Porque a gente interpreta um si dobrado bemol como um lá. Só que o correto, assim, estritamente falando, é você manter a mesma nota. Então, sei lá, vou dar um exemplo, mas não vai ser muito bom esse exemplo. Vou colocar um dobrado bemol aqui. Opa, dobrado bemol. No caso do clarinete em si bemol, esse dobrado bemol vai virar um fá bemol, né? Pro saxofone alto, vai virar um dó bemol e aqui um dobrado bemol, tá? Ó, veja bem, aqui nesse exemplo não é muito bom porque realmente essa nota é dobrado bemol, mas vai ter situações em que não vai ser dobrado bemol, vai ser só um bemol aqui na flauta, tá bom? E aí o que acontece? A tendência a tendência nossa, né, é fazer isso aqui, ó. É enarmonizar, tá? E isso faz com que naquela tonalidade que eu tô falando que vai acontecer esses problemas, perca-se um pouco do tom, né? Porque no tom deveria ser si dobrado bemol, por exemplo, si bemol, por exemplo. Desculpa, dó bemol aqui no caso. E aí, o mais correto você fazer é manter os dobrados bemol, dobrado sustenido, tá? Esse seria o mais correto. O que acontece é que às vezes vai ter tanto dobrado bemol, tanto dobrado sustenido, que é muito mais fácil você, na verdade, mudar o tom, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que numa transposição do saxofone alto ficou 7 sustenidos, que é um dó sustenido maior. É muito mais simples você pegar e transpor tudo para ré bemol maior, que daí vão ser 5 bemóis, né? Então isso você na hora de transpor você tem que estar atento a essas questões. E eu diria para você não enarmonizar, ok? Às vezes de fato é pior para o músico. Só enarmonizar quando faz sentido. Quando não faz sentido, não enarmonizar, ok? Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui explicar a maneira que eu penso aqui para transpor. Você pode usar o próprio programa para te ajudar nessa transposição, né? Que nem eu mostrei, você pode escrever lá em dó e só copiar e colar. Você pode mudar a opção dele para você já escrever tudo em dó e depois você transpõe, ou você pode de fato pensar na transposição e já escrevendo na transposição, tá? É um exercício um pouco mais complicado você escrever direto na transposição, se você não tem o domínio disso, mas eu acho que é um exercício válido e inclusive em várias provas, né, vários testes, existem questões de como você transpõe. Então saber a teoria é importante para esses momentos, ok? Então é isso aí, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no canal para receber as próximas dicas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!